Prepare-se para uma jornada de clareza e serenidade. Nesse vídeo, mergulhamos no poder do agora, convidando-o a abraçar o presente. Se deseja continuar essa busca, inscreva-se para receber mais insights. Funcionar em uma frequência mais alta é a expressão com a qual mais me identifico, porque essa é outra maneira de se expressar tudo isso. Assim, estamos aprendendo a funcionar em uma frequência bem mais elevada. Existem muitas outras expressões que chegaram às pessoas, algumas delas que foram muito profundas. Talvez uma pessoa que surgiu cuja função não é de frequência alta, talvez tenha ido profundamente. Então estas são as palavras que vieram. Para alguém que vai para o mesmo lugar profundo, palavras diferentes podem surgir, porque as palavras que você usa para descrever uma realidade interior, uma realidade mais profunda, depende do condicionamento de sua mente. Então você usará palavras diferentes. Mas também o que as pessoas consideram importante também é um reflexo de seu estado de consciência. Ver auras é uma coisa maravilhosa. Não é a coisa definitiva que transformará a sua consciência. Pode vir como um subproduto de um certo desenvolvimento da consciência. Às vezes dá, às vezes não. Não é algo a ser buscado como a última coisa a ser alcançada, porque mesmo que você veja auras, você ainda está no mesmo estado de consciência, que pode ser egóico. Na verdade, você pode ficar tão identificado com a sua capacidade de ver auras, que seu ego fica ainda maior. Depois, conforme a consciência evolui, às vezes acontece que surgem certas habilidades que são consideradas algumas quase milagrosas. Para algumas pessoas eles vêm e para algumas pessoas eles vêm e depois vão novamente. Na Índia, essas habilidades surgem espontaneamente, como um subproduto do despertar espiritual. São chamadas de siddhis. Então, os siddhis são, por exemplo, poder, telepatia, ou saber o que alguém está pensando, ou mover coisas, criar telecinese, ou o que quer que seja. Qualquer uma dessas coisas acontecem espontaneamente. Muitas vezes são coisas que simplesmente acontecem. E todos os verdadeiros professores na Índia, eles não ensinam você a se desenvolver os siddhis. Todos eles apontam para o fato de que os siddhis, você não deve dar muitas importância a eles quando eles vêm, porque você perde a noção do que realmente importa, que é o seu estado de consciência. Então todos os grandes professores disseram: ok, os siddhis, sem problema, está bem. Eles tendem a ir e vir, e mesmo que fiquem, não é o principal. Se você for atraído para isso, você se perderá. E você não estará mais evoluindo. A evolução não vai estar mais acontecendo. E na maioria dos casos, se você é atraído por alguma habilidade extraordinária, o ego geralmente aparece. Porque é algo com o qual você se identifica, com um senso aprimorado de si mesmo em sua mente. Então isso tem acontecido. E eu pessoalmente conheço pessoas que tinham habilidades genuínas e não conseguiam produzi-las o tempo todo. A habilidade veio
quando quis vir. Cura, por exemplo. Cura através de olhos. Como eu conhecia uma ou duas pessoas pessoalmente, quando elas entravam no estado de cura, de repente havia óleo que se manifestava. Óleo perfumado em suas mãos. E eles colocavam as mãos nas pessoas e muitas vezes havia uma cura. Então eles começaram a praticar mais, e então eles começaram a perceber: eles nunca disseram isso. Os olhos não vinham o tempo todo. Então eles tentaram e não há óleo. E tinha uma sala cheia de pessoas querendo ser curadas. Eles estão chegando às 8 horas e não tinha óleo. E alguém chama isso de investimento do ego. Tornou-se o seu sustento. Então, o que um deles fez, não estou mencionando o nome deles, é claro. O que um deles fez, conforme me foi dito por seu assistente pessoal, ele colocou uma coisa de borracha cheia de óleo sobre as axilas. Então havia um tubo descendo. Pela manga, e quando ele pressionava a axila, o óleo era exprimido e saía pela mangueirinha que escorria por suas mãos. E ninguém ia saber porque escorria de um tubo que a camisa dele era de manga curta. E o corro escorria pelo seu antebraço e escorria para suas mãos. E porque ele tinha um ego envolvido nisso, ele era genuíno e uma fraude ao mesmo tempo. Não é incomum que as pessoas que atribuem uma grande importância a esses poderes se tornem... Bom, elas têm um poder genuíno. E quando ele sai, elas são uma fraude. Então, claro, esse é o caminho espiritual deles. Em algum momento, há quem poderia dizer que essa pessoa não pode evoluir. Além disso, se perceber o que está fazendo, em algum momento a consciência pode surgir, então ela pode desistir de fazer a sua cura. Então, todas essas coisas, essas várias terminologias, expressões, vêm por um lado, vêm de pessoas cujo estado de consciência, valores, aquela coisa particular, e muitas vezes elas criam uma expressão dizendo que isso é o máximo. E claro, a coisa final é aquela que eu posso fazer, né? E há professores que podem realizar os chamados milagres, e por humanos relativamente não evoluídos, que podem ser confundidos com grande iluminação. Mas às vezes essas habilidades, como as habilidades yogis, existem pessoas na Índia que podem parar de respirar por 1 hora, 2 ou 3. Eles o enterram em uma caixa lacrada, e emergem dias depois. Isso significa que eles foram além do ego? Não necessariamente. Na verdade, o ego pode ser muito grande enquanto eles estão na caixa, e principalmente quando saem dela. As emoções negativas repetitivas podem às vezes conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário, na sua situação de vida. Mas enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a. Use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente.
Como já afirmei, você não deixa que ela surja ao estar completamente presente. Não desanime. Ainda são poucas as pessoas no planeta que conseguem manter um estado contínuo de presença, embora algumas já estejam chegando bem perto. Acredito que logo serão muitas. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo: ei, acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance de Aldous Huxley chamado A Ilha, escrito em seus últimos anos de vida, quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais. Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferente do resto do mundo, eram sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos e empoleirados nas árvores, que davam a impressão de estar repetindo as palavras. Atenção, aqui e agora, atenção, aqui e agora. Adiante descobrimos que os habitantes da ilha ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados para ficar presentes. Portanto, sempre que sentir a negatividade crescer dentro de você, causado ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora, acorde. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Como já afirmei, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção no sentimento. Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer ao imaginar a si mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação. Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia. Vamos dizer que você esteja em casa. De repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Surge uma irritação. Qual é o objetivo dessa irritação? Nenhum até aqui. Por que você a criou? Você não a criou? Quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como alguma forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso, naturalmente, é uma ilusão. A resistência que ela cria, nesse caso, a irritação ou raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual. Sinta-se ficando transparente, sem a solidez de um corpo material. Agora, permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você. Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Como disse, pratique primeiro com as coisas simples. O alarme do carro, o choro de uma criança, o barulho do tráfego. Em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. Alguém diz alguma coisa grosseira para ferir você, e em vez de desencadear uma reação inconsciente e uma negatividade, como uma agressão, uma defesa ou um retraimento, você deixa isso passar através de você. Não ofereça resistência. É como se não existisse mais ninguém ali para ser machucado. Isso é perdão. Nesse sentido, você se torna invulnerável. Pode dizer a essa pessoa que o comportamento dela é inaceitável. Se você escolher fazer isso,
mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o seu estado interior. Você passa a estar em seu poder, não mais em poder de alguém, nem sob o governo da mente. Quer seja um alarme de um carro, uma pessoa grosseira, uma inundação, um terremoto, ou a perda de todos os seus bens. O mecanismo de resistência é o mesmo. Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta. Talvez aquela nova técnica. Diria a você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá, vai levar você até a paz, e esse é o milagre da entrega. As pessoas, em geral, não percebem que a salvação não está em nada do que façam, possuam ou consigam. Aquelas que percebem ficam muitas vezes enfastiadas do mundo e deprimidas. Se nada pode lhes dar um verdadeiro prazer, será que resta alguma coisa por que se empenhar? Com que objetivo? O profeta do Velho Testamento deve ter chegado a essa conclusão quando escreveu: Tenho visto tudo o que se faz debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, e uma luta contra o vento. Quando você chega a esse ponto, está um passo do desespero e um passo mais longe da iluminação. Uma vez um monge budista me disse: tudo o que aprendi nos 20 anos em que sou monge pode ser resumido em uma única frase: tudo o que surge desaparece, isso eu sei. O que ele quis dizer foi o seguinte: aprendi a não oferecer qualquer resistência ao que é. Aprendi a permitir que o momento presente aconteça e aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e circunstâncias. Foi assim que encontrei a paz. Não oferecer resistência à vida é estar em um estado de graça, de descanso e de luz. Nesse estado, nada depende das coisas serem boas ou ruins. É quase paradoxal. Mas como já não existe mais uma dependência interior quanto à forma, as circunstâncias gerais da sua vida, as formas externas, tendem a melhorar consideravelmente. As coisas, as pessoas ou as circunstâncias que você desejava para a sua felicidade vêm agora até você sem qualquer esforço, e você está livre para apreciá-las enquanto durarem. Todas essas coisas naturalmente vão acabar. Os ciclos virão e irão, mas com o desaparecimento da dependência, não há mais medo de perdas. A vida flui com facilidade. A felicidade que provém de alguma coisa secundária nunca é muito profunda. É apenas um pálido reflexo da alegria do ser, da paz vibrante que encontramos dentro de nós ao entrarmos no estado de não resistência. O ser nos transforma, nos transporta para além das polaridades opostas da mente e nos liberta da dependência da forma. Mesmo que tudo em volta desabe e fique em pedaços, você ainda sentirá uma profunda paz interior. Você pode não estar feliz, mas vai estar em paz. Todas as noites, quando entramos na fase sem sonhos do sono profundo, fazemos uma viagem à região do não manifesto. É nesse momento que cada um de nós forma uma só unidade com a fonte. É da fonte que retiramos a energia vital que nos sustenta quando retomamos ao manifesto, o mundo das formas separadas. Essa energia é muito mais importante do que o alimento. Nem só de pão vive o homem. Mas não se chega aos sonhos sem sonhos de um mundo consciente.
embora o corpo ainda esteja funcionando, nós já não existimos mais nesse estado. Você consegue imaginar o que seria penetrar nos sonhos, sem sonhos, completamente consciente? É impossível imaginar porque nesse estado não há conteúdo. O não manifesto não nos liberta, a menos que sejamos capazes de chegar a ele de modo consciente. Essa é a razão pela qual Jesus não disse que a verdade nos libertará, e sim que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Não se trata de um simples conceito de verdade. É a verdade da vida eterna além da forma, que só se conhece de um modo direto. Mas não tente ficar consciente nos sonhos sem sonhos. É altamente improvável que você consiga. Na melhor das hipóteses, você pode permanecer consciente durante a fase do sonho, mas não além dela. É o chamado sonho lúcido, que pode ser interessante e fascinante, mas que não é libertador. Portanto, use seu corpo interior como um portal de entrada para o não manifesto e mantenha-o aberto, de modo que você esteja em conexão com a fonte em todas as situações. Não faz diferença até onde interessa ao corpo interior se o seu corpo exterior é velho ou novo, frágil ou rijo. O corpo interior não tem um tempo. Se você ainda não é capaz de sentir o corpo interior, use um dos outros portais, embora em última análise todos sejam a mesma coisa. Vou mencioná-los de novo bem rapidamente. O agora pode ser considerado como o portal principal, é um aspecto essencial de cada um dos outros portais, inclusive do corpo interior. Não podemos estar em nosso corpo sem que estejamos intensamente presentes no agora. O tempo e o manifesto estão indissoluvelmente ligados, do mesmo modo como o eterno agora e o não manifesto. Quando dissolvemos o tempo psicológico através de uma percepção intensa no momento presente, nos tornamos, direta ou indiretamente, conscientes do não manifesto. Diretamente sentimos o não manifesto como o esplendor e o poder da nossa presença consciente, ou seja, sem conteúdo, apenas a presença. Indiretamente, temos consciência do não manifesto dentro e através do campo dos sentidos. Em outras palavras, sentimos a essência de Deus em cada criatura, cada flor, cada pedra e concluímos que tudo o que é sagrado. Essa é a razão pela qual Jesus, falando sobre a sua essência ou a identidade de Cristo, diz nas palavras de Tomé: rachem um pedaço de madeira, lá estou eu. Levantem uma pedra e me encontrarão ali. Um outro portal para o não manifesto é a paralisação do pensamento. Isso pode começar de um modo muito simples, ao prestar atenção à própria respiração, ou olhar concentradamente para uma flor, em um estado de alerta total, de tal modo que não haja espaço para nenhum comentário mental ao mesmo tempo. Existem muitas maneiras para criar um espaço no fluxo contínuo de pensamentos. É disso que trata a meditação. O pensamento pertence ao campo do manifesto. A atividade mental contínua nos mantém aprisionados no mundo da forma e funciona como uma tela opaca, que impede de nos tornarmos conscientes do não manifesto, conscientes da inexistência da forma e da eterna essência de Deus, tanto em nós mesmos como em todas as coisas e criaturas. Quando estamos intensamente presentes, é claro que não precisamos nos preocupar com a paralisação do pensamento, porque a mente para automaticamente. Essa é a razão pela qual eu disse que o agora é um aspecto essencial de todos os outros portais. A entrega, ou seja, o abandono de qualquer resistência mental e emocional ao que é, também é um portal para um não manifesto. A razão disso é simples, já que a resistência interior nos isola das outras pessoas, de nós mesmos e do mundo à nossa volta, fortalecendo a sensação de separação da qual o ego depende para sobreviver. Quanto maior a sensação de separação, maior a nossa dependência ao manifesto, ao mundo das formas separadas. E quanto maior a ligação com o mundo das formas,
mais dura e impenetrável será a nossa identidade com a forma. O portal é fechado e somos afastados da dimensão interior, a dimensão do profundo. No estado de entrega, a nossa identificação com a forma se dissolve e se reveste em uma espécie de transparência, e assim o não manifesto consegue brilhar através de nós. Depende de nós abrirmos um portal em nossas vidas que nos conduza a um acesso consciente ao não manifesto. Entre em contato com o campo de energia do seu corpo interior, esteja intensamente presente, deixe de se identificar com a sua mente, entregue-se àquilo que é. Podemos usar todos esses portais, mas só precisamos de um deles. Entrega significa aceitar esse momento como ele é. Mas você não vai ser capaz de se entregar a menos que você esteja completamente farto de sofrimento. Você teve sofrimento suficiente e a certa altura você se dá conta que a maior parte do seu sofrimento é criado por você mesmo. É criado a partir da resistência àquilo que é. É criado a partir da interpretação de algo que é. Isso vem de um pensamento desta interpretação e não da situação. Então você realmente se dá conta que teve sofrimento o suficiente. E somente quando você realmente teve o sofrimento suficiente em sua vida, você é capaz de dizer: eu não preciso mais disso. O sofrimento é um professor maravilhoso. O sofrimento é o único professor espiritual para a maioria das pessoas. E o sofrimento torna você mais introspectivo e gradualmente ele corrói o senso de si mesmo, construído pela mente. O ego. E para algumas pessoas, o momento chega quando elas se dão conta de que sofreram o suficiente. E este é, por exemplo, o caso de quase todas as pessoas que vão para um retiro. Se você perguntar a elas, todas elas tiveram a sua quota de sofrimento humano. De outra forma, elas não estariam abertas para receber a mensagem. Elas tiveram a sua cota de sofrimento humano. E elas atingiram um ponto no qual elas se encontram prontas para ouvir. A mensagem que diz que há outra maneira de viver. A outra maneira na qual você pode viver que não cria mais sofrimento. Para você mesmo. Porque, em grande medida, os seres humanos criam o seu próprio sofrimento. E, portanto, quando você está pronto para ouvir essa mensagem, e esta é realmente a mensagem que está em toda a religião. Essa é a mensagem central do budismo, é o fim do sofrimento. E até mesmo a mensagem central nos ensinamentos de Jesus
fala em encontrar a pérola de grande valor e encontrar o reino dos céus, que está dentro de você aqui e agora, como disse Jesus. E com certeza isso é parar de viver num estado de sofrimento. Então alguém poderia dizer que você precisa de sofrimento para que você se dê conta, para que você atinja um ponto no qual você percebe que não precisa mais sofrer. É um paradoxo aqui. Se eu não tivesse sofrido, este ensinamento não teria existido. Então você poderia dizer que ele surgiu como o resultado de um sofrimento intenso. Porque, como ser humano, eu não teria evoluído espiritualmente se eu não tivesse sofrido. Então o sofrimento foi o meu principal professor. E o sofrimento é o principal professor de muitas pessoas. Temos acesso muito fácil à dimensão do momento presente. O acesso fácil se dá pela percepção sensorial, pela consciência alerta, pela percepção da respiração e pela consciência do corpo interior. Em relação ao corpo, eu às vezes o chamo de portal para a presença. É claro que a respiração e a consciência do corpo interior estão intimamente relacionadas. Elas quase se fundem em uma só. Como você já deve saber, geralmente recomendo começar com as mãos quando se trata de pessoas que nunca experimentaram a consciência do corpo interior. Isso pode ser feito com pessoas que você conhece e que não estão particularmente abertas a qualquer outra coisa. Apenas focar nas mãos. Isso funciona muito bem, pois não é algo muito espiritual. Ninguém deveria se opor a isso e dizer: eu não gosto dessas coisas espirituais. Apenas suas mãos, e é isso. Isso funciona com pessoas que, de outra forma, não têm ideia do que você está falando. Peça para elas fecharem os olhos e suas mãos ainda estão lá. Sim, como você sabe? Eles podem perguntar: você não está tocando nada? Bem, eu posso senti-las, você responde. Pode levar um tempo até que eles consigam perceber, porque podem estar tão presos em suas cabeças que não conseguem chamar sua atenção para o corpo. Em algum momento você pode dizer: as crianças provavelmente conseguem fazer isso rapidamente. Elas conseguem sentir suas mãos. Ah, bem, se você pode sentir suas mãos, talvez também possa sentir os seus pés. E eles podem dizer: ok, então. E gradualmente você direciona a atenção para o restante do corpo. Esse é um ponto de entrada. Outro é começar com a respiração consciente. Embora eu não forneça muitas técnicas, isso é o mais próximo que chegamos de uma técnica. Começar com a respiração consciente. Agora, você deve saber que essa é apenas uma parte que às vezes eu recomendo incluir diariamente em sua vida diária. De vez em quando, respire conscientemente para interromper o fluxo incessante de pensamentos, mesmo que seja apenas por 5 segundos. 2 respirações conscientes são ainda melhores, mas esse não é o foco principal agora. Comece com o peito em vez das mãos e respire conscientemente, sem exagerar. Será um pouco mais profundo do que a respiração normal. A maneira mais rápida
é fazer a respiração abdominal enquanto inspira. Sinta que o ar está indo até o seu abdômen. Na realidade, o ar não entra completamente no abdômen. Mas o que é essencial é a sua atenção consciente que segue a respiração. Quando o ar chega ao abdômen, ele se eleva ligeiramente, pois o abdômen está preenchido com ar. Não literalmente, mas é assim que parece. Espero que você não esteja com o abdômen cheio de ar. Parece assim, mas é realmente uma energia que provavelmente você nunca notou antes, pois sua atenção não estava focada lá. Portanto, escreva, por assim dizer, sua atenção está diretamente na sua respiração enquanto você inspira. Em seguida, quando o ar está no abdômen e você sente que está cheio, segure por alguns segundos. Pode ser 3 segundos ou até mesmo 5, antes de começar a expirar novamente. Quando chega ao final da expiração, faça uma breve pausa antes de começar a inspirar novamente. Esse movimento de pausa é muito tranquilo. É basicamente como se você tivesse morrido. É uma pequena morte em miniatura, porque cada expiração é uma pequena morte. Em seguida, o início da inspiração, você nasce de novo e você cresce, alcança a maturidade. A barriga está cheia e então você começa a declinar novamente. Portanto, o final da expiração também é apenas uma pequena pausa para perceber o fim da expiração. Há um momento de silêncio, um ponto em que a inspiração ainda não começou. E então, você inspira novamente. Enquanto você segura no abdômen, você pode sentir a energia se espalhando dali para outras partes do corpo. Existe um ponto energético que, acredito, em japonês é chamado de hara. Às vezes é usado no Zen. É a partir daí que a palavra harakiri deve ter surgido. Mas não vamos entrar nisso. Hara refere-se à barriga. E quando você sente isso, é fácil perceber a energia se espalhando para as pernas e para o resto do seu corpo. E esse é o ponto energético. Com algumas respirações abdominais, você está no corpo e fora da sua mente, no bom sentido. Você está fora da sua mente e eu agradeço isso como um elogio. Especialmente quando você está sendo atormentado por pensamentos fúteis, talvez até mesmo pensamentos destrutivos e negativos que levam à infelicidade. E você percebe que esses pensamentos são inúteis, destrutivos e induzem à felicidade. Então você reconhece que eles não têm nenhum propósito. Aplicando-se à maioria dos pensamentos que surgem quando você está deitado na cama, entre meia-noite e 6 ou 7 da manhã, acordando lá. Quase qualquer pensamento que ocorra durante esse período é considerado fútil. A menos que você tenha um insight maravilhoso e incrível, que ocorre raramente. Especialmente se você começar pelo corpo. Mas principalmente, as pessoas são atormentadas por pensamentos em suas mentes. É preciso ter pelo menos um mínimo de consciência para saber que você não quer esses pensamentos. Se você não sabe que não quer esses pensamentos, significa que você está tão identificado com os pensamentos que nem está presente. Espiritualmente falando, você está dormindo ou inconsciente, como costumamos chamar. Quando você está tão completamente identificado, seus pensamentos se tornam sua realidade e não há mais nada. Seus pensamentos ocupam o lugar onde você deveria estar. E isso é como ser possuído por formações mentais, como pequenos gremlins que vivem dentro de você.
Portanto, você precisa ter um mínimo de consciência para saber que esses pensamentos são inúteis e que você não os quer. No entanto, você não pode simplesmente empurrá-los ou tentar suprimi-los, pois isso só os fortalecerá e pode até criar um outro conjunto de pensamentos que entra em conflito com o conjunto de pensamentos que você não deseja. Eliminar o pensamento através da força de vontade também não é uma boa ideia, pois não funciona, exceto por um curto período de tempo. Estamos prendendo a respiração. Vamos dizer que você tem uma forte energia yang no seu corpo e você tenta parar de pensar. Está acontecendo, não estou pensando. Mas em algum momento você precisa se soltar novamente e é como tirar a tampa de uma panela de pressão. E, ocasionalmente, você acaba pensando ainda mais do que antes. Então você precisa fazer isso de novo. E isso pode prejudicar o seu corpo se você fizer com muita frequência. Portanto, esse tipo de abordagem não funciona. Então, em vez de lutar contra os pensamentos, simplesmente desvie sua atenção deles. Você não está brigando com eles, mas, inicialmente, precisa redirecionar sua atenção para outro lugar, e esse lugar é o corpo interior. Para que você não lute contra os pensamentos, não resistência não significa necessariamente não fazer nada. Significa que qualquer fazer se torna não reação. Lembre-se da profunda sabedoria implícita na prática das artes marciais orientais. Não ofereça resistência à força opositora. Submeta-se para superá-la. Tendo estabelecido isso, não fazer nada, quando estamos em um estado de intensa presença, é um poderoso transformador e curador de situações e de pessoas. No taoísmo, existe a expressão Wu Wei, que é comumente traduzida por atividade sem ação, ou sentar-se silenciosamente sem fazer nada. Na antiga China, isso era considerado como uma das mais elevadas conquistas ou virtudes. É radicalmente diferente da inatividade no estado comum da consciência, ou melhor, da inconsciência, que tem raízes no medo, na indolência ou na indecisão. O verdadeiro fazer nada implica uma não resistência interior e um intenso estado de alerta. Por outro lado, caso haja necessidade de ação, você não vai mais reagir a partir da sua mente condicionada, mas vai responder a uma situação com a sua presença consciente. Nesse estado, a mente é livre de conceitos, incluindo o conceito da não-violência. Então, quem pode prever o que você vai fazer? O ego acredita que a nossa força reside em nossa resistência, quando na verdade a resistência nos separa do ser. O único lugar de força verdadeira, a resistência é a fraqueza e o medo disfarçados de força. O que o ego vê como fraqueza é o ser em sua pureza, inocência e poder. O que ele vê como força é fraqueza. Assim, o ego existe no modo contínuo de resistência e desempenha papéis falsos para encobrir a fraqueza, que na verdade é o nosso poder. Até que haja entrega, a representação inconsciente de determinados papéis se constitui em grande parte da interação humana. Na entrega, não mais precisamos das defesas do ego e das falsas máscaras. Passamos a ser muito simples, muito reais. Isso é perigoso, diz o ego. Você vai se machucar, vai ficar vulnerável. O ego não sabe, é claro, que somente quando deixamos de resistir, quando nos tornamos vulneráveis, é que podemos descobrir a nossa verdadeira e fundamental invulnerabilidade. Nessa questão de violência, que eu posso compartilhar com vocês aqui, é um exemplo que o mundo inteiro conhece, né? Eu acho que é meio pesado de falar, principalmente na questão de violência, mas em questão de entrega, eu acho que não teve entrega maior, que seria o exemplo de Cristo.
né? Às vezes a gente está eu acho que realmente é um exemplo honesto e real. Porque, vou te dar um exemplo, se você está numa discussão tal e, sei lá, surge uma briga, o que for, você vai ser agredido, sei lá, não sei. Imagine a condição aí que você quiser. E você ser capaz de se entregar à situação, à condição. Você seria capaz, né, de se entregar, mas não aquela entrega falsa, uma entrega consciente, que você estaria ali só revidando para defender o seu ego, o seu orgulho, né? Porque principalmente se você é homem, né, ao menos na minha época era assim, apanhou na rua, apanha em casa, vira homem, não sei o quê, homem não chore, homem bababá, homem bebê. Então a gente fica carregando essas coisas pro resto da vida. Então, se chegar numa condição de luta, por exemplo, e falar assim, se eu revidar para esse cara aí, eu vou estar... Você tem que ser honesto. Se você tiver que revidar, revide, mas não espere os louros da vitória, né? Porque é exatamente isso que o ego quer. Se você revidar, esteja consciente que não é por reforçar essa identidade mental do ego aí. Esteja consciente que você revidou para salvar sua experiência de vida, sei lá, alguma coisa assim, para sobreviver mais um dia, sei lá. Mas eu acho que o maior exemplo realmente é Cristo, né? Se você botar as condições que ele passou, tudo que ele passou e a entrega que ele teve que fazer, eu acho que não há entrega maior do que isso. É um grande arquétipo, né? Se você levar Cristo como um arquétipo, meu pai, imagina o tanto de entrega, essas entregas que a gente tem que fazer em discussões, em briguinhas dentro de casa, porque esposa isso, porque filho aquilo, porque sogra aquele outro, e mãe tal, e bebê. Essas entregas aí se tornam piadas, né? Se tornam muito mais fáceis de ser concluídas, né? Que possamos observar esse arquétipo de Cristo, esse exemplo de entrega e praticar um pouquinho mais de entrega na nossa vida. Valeu, um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Quando você vivenciou esses momentos de presença, provavelmente não percebeu que por breves instantes esteve em um estado de mente vazia. Isso aconteceu porque o espaço entre esse estado e o fluxo de pensamentos era muito estreito. O seu satori pode ter demorado só uns segundos antes que a mente surgisse, mas ele esteve lá. Do contrário, você não teria vivenciado a beleza. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. Por alguns segundos, enquanto você esteve completamente presente, aquela beleza ou algo sagrado esteve lá. O pequeno espaço, sua falta de vigilância e a falha no estado de alerta impediram que você visse a diferença fundamental entre a percepção, a consciência da beleza sem pensamento e a nomeação e interpretação disso como um pensamento. O espaço de tempo foi tão pequeno que pareceu ser um simples processo. No entanto, a verdade é que no momento em que o pensamento surgiu, tudo o que lhe restou foi uma lembrança dele. Quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento, mais profundo seremos como seres humanos, ou seja, ficaremos mais conscientes. Muitas pessoas estão tão aprisionadas em suas mentes que a beleza da natureza não existe para elas. Podem dizer, que flor linda, mas é apenas um rótulo mental mecânico. Como elas não estão serenas, não estão presentes, não veem a flor de verdade, mas sentem a sua essência, do mesmo modo como não conhecem a si mesmas, não sentem a própria essência interior sagrada. Como vivemos em uma cultura dominada pela mente, a maior parte da arte moderna, da arquitetura, da música e da literatura é desprovida de beleza.
de essência interior, com raras exceções, é claro. A razão é que as pessoas que criam essas obras não conseguem livrar-se das suas mentes, nem mesmo por um momento. Portanto, nunca estão em contato com aquele lugar interior, onde se originam a verdadeira criatividade e a beleza. A mente pode criar monstruosidades e não só nas galerias de arte. Olhe para as paisagens urbanas e terrenos baldios em zonas industriais. Nenhuma civilização jamais produziu tanta feiura. Quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é a presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos, podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesma, ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. Toda orientação verdadeira e todo conhecimento verdadeiro vem daquela fonte, a presença. Então, guia você e você não precisa na jornada espiritual de algumas pessoas. Por exemplo, certas substâncias que você mencionou, à base de plantas que você tomou em sua jornada espiritual. Se for feito respeitosamente, com reverência, então isso pode ser uma coisa útil, temporariamente. Mas em última análise, você tem que transcender tanto isso e ir diretamente. Mas isso pode te ajudar a mostrar às pessoas o que é possível e trazer um pouco de espaço em suas mentes e colocá-los temporariamente em contato com uma dimensão mais profunda. Mas, em última análise, isso também é algo a ser transcendido. E não é certo para todos se você é atraído por isso. Então é certo para você se você se apegar demais a isso, não é mais certo. Se é algo que você usa em sua jornada, tudo bem, então você transcende. Isso e a presença se tornam seu guia. Você não precisa mais de nenhum guia externo. Você apenas vai diretamente à presença. Porque qualquer guia que você vá, e que novamente está conectado à pergunta anterior, qualquer guia que você vá para onde eles obtêm, se o conhecimento ou a sabedoria que eles transmitem a você, de onde eles obtêm, é porque eles são mais conhecedores ou estão profundamente conectados à consciência única do que você, portanto, em última análise, toda orientação verdadeira e todo conhecimento verdadeiro vem daquela fonte, e é essa emanação da fonte de toda a vida. A própria consciência é uma emanação de uma fonte de vida que é transcendente, que não existe no espaço ou no tempo, como o Sol. O Sol emana luz. E ela ainda está conectada ao Sol. Se o Sol, a luz, é de alguma forma, ainda faz parte do Sol. A consciência emana da única fonte transcendente de toda a vida, que não tem localização no espaço ou no tempo. É transcendente. Se Deus significa alguma coisa, então é isso que Deus quer dizer. É uma fonte transcendente de toda a vida, que brilha nesse mundo, nessa dimensão, como consciência.
Então a consciência em você é um raio vindo da fonte, por assim dizer. Então a consciência que você pode sentir em si mesmo emana de Deus. Está usando palavras com muita frequência, certo? Deus emana da fonte de toda a vida. Como o sol, a luz emana do sol. E é por isso que em algumas tradições as pessoas falam da realização de Deus. Em algumas tradições até dizem coisas como quando se conectam com um olhar profundo e fazem declarações, como os místicos do sufismo, por exemplo. Eles fazem declarações como quando tem essa conexão de que eu sou Deus, por meio da sua dança. E assim por diante, enquanto dançam, não necessariamente porque já perceberam, mas podem dançar para desligar suas mentes e isso às vezes funciona. Eles dizem que eu sou Deus. Claro, isso não é recebido favoravelmente pelos outros e geralmente você recebe pedras se disser que é Deus. Particularmente no Islã, mas o cristianismo costumava ser o caso se você dissesse eu sou Deus, quero dizer, você não sobreviveria por muito tempo na Idade Média. E não é verdade que você é um Deus. Sim, claro que você é uma parte inseparável. Nesse sentido claro, você é Deus. Mas da mesma forma que uma boa matriz de luz solar diz que eu sou o Sol, sim e não. Claro, é uma emanação do Sol, mas comparado para o raio de Sol, o Sol é inconcebivelmente vasto. Você corta e então Deus ou a fonte, você não pode falar de você. Não há nenhuma declaração que possa fazer de Deus, porque transcende tudo, transcende todas as polaridades. Então você não pode realmente dizer nada sobre isso, mas você pode sentir sua emanação em você como você. E nesse sentido, você é parte de Deus, o divino. Você é a consciência que emana da fonte. A consciência realmente una é essa, e é a realização. E você o faz depois, enquanto você não precisa de um nada como intermediário, para ir diretamente lá, de modo que, novamente, você está muito conectado à questão anterior, seja um guia espiritual ou substâncias à base de plantas, ou o que quer que seja. O bebê. Para isso, na jornada espiritual de uma pessoa, em última análise, você transcende isso e encontra essa conexão profunda dentro de você com a fonte. Então isso se torna seu guia e essa é a inteligência incondicionada. A liberação. E a liberação não é a liberação da pessoa. É a libertação da pessoa. Porque a pessoa era uma percepção errônea de quem você é. Uma identidade afetuosa. A percepção errônea de quem você é. O universo, esta é a nossa dimensão aqui. O universo quer se tornar consciente. A consciência do universo cresce, se expande, então gradualmente você poderia dizer que a luz da fonte gradualmente entra nessa dimensão. Mas ainda há um crescimento da consciência em todo o universo. E tenho certeza que é em milhões de planetas, bilhões de planetas.
A consciência está crescendo em diferentes formas, encarnando então a consciência, a coisa mais incrível sobre o universo. Não é o fato de que existem bilhões de estrelas e somente em nossa galáxia há bilhões de galáxias. Cada galáxia é um mundo inteiro, consistindo de bilhões de estrelas, e é completamente inconcebível os vastos espaços entre eles, completamente inconcebíveis para a mente humana. Você sabe a velocidade de luz em quilômetros? São 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, então a luz refletida da Lua leva cerca de 1 segundo para chegar até nós. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar daqui até o centro da nossa galáxia. Se bem me lembro, onde há um buraco negro. De onde estamos até o centro da nossa galáxia, a Via Láctea, a luz leva cerca de 30 mil anos. Isso é apenas em nossa galáxia. Acredito que a próxima galáxia vizinha tenha cerca de 2 milhões de anos-luz ou algo assim. É improvável que viajemos para lá, em um corpo físico ou em um futuro próximo. Mas há algo ainda mais misterioso do que isso. É mais milagroso do que o maior mistério. E não é a vastidão de tudo isso ou a multiplicidade de sistemas estelares. Mas o maior milagre é algo que o universo é consciente. O universo é consciente. Por quê? Como sei disso? Eu sei disso porque eu sou consciente. Você sabe disso porque você é consciente. Você é o universo. Você é uma parte inseparável do universo. Você é uma expressão da consciência do universo. A consciência que não é nossas vidas fisicamente, as manifestações físicas que surgem tornaram-se cada vez mais complexas, as formas de vida que surgem, mas há uma consciência por baixo de tudo que se expressa e que você é a consciência do universo. E esse é um mistério incrível, o maior mistério do universo é que ele é consciente. Porque você está consciente de que é assim, que você sabe e você não pode argumentar com isso. Porque você não pode argumentar e tudo pode ser uma ilusão. Mas o que eu tenho certeza absoluta, e além de qualquer dúvida, é que você está consciente. Obviamente, porque você está aqui e está percebendo o que você pode estar sonhando, talvez. Talvez você esteja sonhando com esta sala e esse homem sentado em uma cadeira. Isso é possível, mas ainda assim há uma consciência. Caso contrário, o sonho não apareceria. Ele apareceria no espaço dessa consciência. Então a única coisa que está além de qualquer dúvida em você é que você está consciente. E mesmo isso não é expresso de forma absolutamente correta. Porque quando eu uso a linguagem, a dualidade se insinua. Se você disser, se eu diga que você está consciente, isso já cria uma dualidade em você. E você está consciente. Como se a consciência fosse um atributo de quem você é. Mas, para ser mais preciso, você é a consciência. A essência de quem você é a consciência. E isso está fora de dúvida. Agora, a consciência é invisível.
Mesmo a manifestação mental da consciência como um pensamento é invisível. Na verdade, você é quase completamente invisível. Você, como ser humano, o que você vê é apenas a superfície, a aparência do corpo físico. E cada pensamento existe, mesmo o pensamento que é uma manifestação da consciência existe, em um reino invisível. Você pode abrir o cirurgião, pode abrir seu cérebro, mas eu espero que você não abra. Ele pode abrir seu cérebro e procurar um pensamento, uma memória. Seu cérebro é onde você tem inúmeras memórias. Você volta para sua infância, vê o professor que você teve com 10 anos de idade, ou que você gostou ou que não gostou, e você está lá a ver o professor sentado na sala de aula. E aí você está indo para casa e você está chegando, abrindo a porta da frente, você tem uns 10 anos, e você está entrando na sala agora. Quando eu digo isso agora, a sua memória pode ir lá. E na verdade, sim, você se lembra de muitos detalhes que você nem sabia. Mas onde o que é essa memória? Onde ela foi armazenada? Onde havia átomos e moléculas que continham a imagem da sua sala de estar, do seu professor que você tinha com 10 anos. Kenneth poderia, um cirurgião que já encontrou a memória da sala de estar em sua cabeça quando você tinha 10 anos, mas era um microscópio poderoso. Existe aquele pensamento e existe aquele que não sabemos o que é um pensamento. Não sabemos como ele vive em você. E os cientistas dizem que tudo é matéria. Toda a consciência é um subproduto da matéria. É um subproduto da química, do cérebro. E, no entanto, quando a boa química do cérebro, que não consegue encontrar um único pensamento, muito menos a memória do seu professor, sangra 1 milhão de outras memórias, como elas vivem em você? Como átomos e moléculas? Ou como substâncias químicas em um tipo de sopa no cérebro? É tudo invisível, não existe. No reino material, embora haja uma conexão entre a consciência e o cérebro físico, há uma conexão. Mas é uma conexão da mesma forma que há uma conexão entre um receptor de rádio e a música que toca, ou a televisão. E por isso é um meio através do qual a consciência pode se expressar nesse mundo, mas não é produzida pela matéria. Ela não produz a consciência. Expressamos nossa gratidão por sua presença nessa jornada de descoberta. Se você deseja continuar explorando o presente e aprofundando a sua compreensão, clique nos vídeos sugeridos. Inscreva-se agora e faça parte da comunidade que busca a essência da existência.